Oi, gente, voltando aqui para falar um pouco sobre essa questão de pagar a onda, tá? Meu nome é Annie London, eu sou budista, eu me identifico como budista, ressonante, e estou aqui para conversar sobre espiritualidade de uma forma simples e baseado na minha experiência de vida, né? Nas minhas experiências do dia a dia. Bom, sobre pagar ou não pagar onda, que eu falei, né, no meu último relato, no relato da quinta onda, eu falei para vocês sobre a importância de pagar, porque é o trabalho do professor Hélio Couto, ele vive disso, e se a gente quer prosperidade na vida, a gente precisa valorizar o trabalho do outro, valorizar o outro. E eu disse que, né, eu pedi a onda gratuitamente pela igreja, né, Igreja de Átomo, que ICA, e depois me arrependi e cancelei e pedi a onda paga, e muitos trabalhos surgiram e deu para pagar a onda, ainda sobrou. Bom, vou contar assim o que aconteceu. Eu estava nesse dilema, né, de pagar e não pagar, porque eu estava apertado e tal. E eu já tinha feito os cálculos, né? Já estava quase no final do mês e eu já tinha feito os cálculos dos clientes que eu teria, né? Do meu trabalho, eu trabalho como fotógrafa, né? Dos eventos que eu tinha, dos clientes que eu tinha. E nesse mês foi muito pouco, foi um mês de escassez, né? Vamos dizer assim. E eu tive outras despesas, enfim. Aí eu resolvi pagar a onda. O que aconteceu? Assim que eu cancelei o gratuito e pedi o pago, eu fiz um trabalho simples para uma cliente e era R$ 350 o trabalho, sabe? Ela me pagou 450. E eu até mandei uma mensagem: oh, você me pagou a mais, manda seu Pix e tal. Ela falou assim: não, Ana, eu amei o trabalho. É isso mesmo, é 450. Tipo, ela me deu uma gorjeta de 30%. Eu nunca recebi uma gorjeta na vida. Nunca, tá? Então, para mim foi atípico. Nesse mesmo dia, eu fui passear com meu cachorro, assim que eu tô descendo, né, as escadas, que eu moro na casa de cima, então eu desço as escadas, um corredorzinho, tinha uma nota de R$ 10 por debaixo da porta. Cara, que estranho. Quando eu abri, tinha outra de 5 no passeio. Assim, surreal, porque foram duas coisas em menos de 12 horas. Tipo, em menos de 2 horas. Eu conversei com a cliente, desci, tinha as notas lá debaixo do meu portão. E eu até, a vizinha da frente estava saindo, até falei com ela: cara, que loucura, o que está acontecendo comigo? E falei para ela o que tinha acontecido. E esse foi um erro grave, sabe? Quando você está nessa vibração, nessa energia de prosperidade, você tem que se concentrar nela. Você não deve ficar falando que você dispersa a energia, você sai dela, porque você fica, né? Você se espalha de novo. Então, eu acho que esse foi meu erro, tá? Mas aí, eu quero conversar com você sobre isso. É, vou dar outro exemplo para vocês, tá? Por exemplo, né? Seu filho tá dando muito trabalho, tá, sei lá, fazendo as coisas que estão chateando muito, que tá fora do padrão, fora do esperado. E aí uma pessoa fala assim pra você: elogia ele, você tem que elogiar, tá? Você tem que validar ele nas coisas boas para ele se sentir valorizado naquelas coisas. Ele tá tentando chamar a atenção. E aí a pessoa começa a elogiar o filho, né? Ou filha. Gente, eu sou espiritualista livre, mas eu me defino como budista, porque foi o budismo que me salvou de mim mesma. O budismo me mostrou um lado da vida que eu nunca, nunca tinha visto. Tipo, o budismo me despertou assim totalmente. E no budismo a gente fala o seguinte: não peça desculpas, não elogie se você não sente. O que você tem que fazer é meditar, orar, entoar o mantra até você sentir aquele sentimento. Então, você vai elogiar seu filho? Ah, mas ele não está merecendo, só vou fazer. Você está fazendo esperando o resultado, entende? Então você tem que meditar, você tem que orar até você sentir orgulho dele por alguma coisa. E aí, quando você sentir orgulho dele, você fala, você elogia. Mas antes disso, jamais. A mesma coisa da questão de pagar a onda. Ah, porque a Anne falou que ela fez a onda paga e teve prosperidade. Então, eu não vou pedir a onda gratuita porque eu vou ter a mesma prosperidade que a Anne. Não funciona assim, gente.
Não funciona. Lembra que eu pedi a onda e fiquei lá uma semana relutando comigo? Cara, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. Para mim não estava certo, entende? Então, só faço o que eu estou falando se for um sentimento genuíno. Não pague a onda esperando que você vá receber um benefício por isso. Outra coisa, você fala assim: olha, se até dia tal eu receber tanto, aí eu pago a onda. Se eu não receber, eu não pago. Então, assim, você está condicionando, tá? Se você me obedecer, eu compro aquele jogo que você estava querendo. Ou eu te levo, te deixo ir em tal festa. É tudo condicionado. Isso não existe, sabe? É de dentro para fora. Eu acho que por isso que o professor fala se fundir com o todo. Porque é muito que o budismo sempre me ensinou e não foi fácil. E tem muita coisa que ainda não é. Mas eu sigo à risca, sabe? Eu lembro, não é que eu sigo à risca, eu lembro dos ensinamentos budistas, dos princípios budistas. Então, você não é forçado a ser vegetariano, você não é forçado a ser uma pessoa de bem, a deixar de ser criminoso. O que o budismo orienta é você orar, entoar o mantra, meditar até você ser. Depois que você é dentro, você é fora. É muito automático. Então, outro exemplo, a pessoa que é casada, né? Eu vou fazer um almoço, um jantar especial pro meu marido, porque eu vou pedir ele não sei o quê, e eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, eu vou fazer o jantar para ele se sentir sensibilizado, gostar, se sentir valorizado, e depois eu peço o que eu quero e ele não vai ter como falar não. Gente, não funciona assim, tá? É de dentro para fora. Então, se você for fazer alguma coisa por alguém, faça sem esperar o resultado. No budismo a gente chama isso de dívidas de gratidão. Toda vez que você faz o bem, você está pagando uma dívida de gratidão que alguém fez uma coisa boa para você. Talvez não nessa existência, mas tudo de bom que alguém fez com você, para você, ficou essa dívida. E você paga essa dívida fazendo bem para outras pessoas. O nosso objetivo maior nessa vida é despertar e servir. Porque servindo em algum momento a gente é servido. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu viajei com meu grupo budista para uma cidade aqui, mais no interior, né, de Minas, e a gente foi fazer uma reunião budista em um bairro que era mais carente, na cidade mais carente, num bairro mais carente. E a gente foi, né, quando você tem um nível cultural, educacional maior, você estuda mais, você entende mais, você consegue explicar melhor. Mas essas pessoas, normalmente, elas vivenciam mais do que a gente. Então, é uma troca de experiência. A gente vai lá explicar de uma forma simples os princípios, os sutras budistas. Em troca, a gente vai ter a experiência real deles, tá? E aí tinha uma família, era um homem, uma mulher e duas filhas, eu acho, se eu não estou esquecida. E aí eles iam receber a mandala budista, o Gohonzo. E a gente ia na casa deles, consagrar e tal. Gente, era uma casa tão humilde, de tijolo, sem reboco. O chão ainda era chão de terra, em alguns cômodos. Eles estavam começando a passar o cimento, tá? Mas a maioria dos cômodos era chão de terra. Cômodos não, né? Era uma sala e um quarto. O quarto já tinha cimento. O banheiro era fora da casa. Então eram bem humildes, tá? E a mandala, o pergaminho, ele vem do Japão, ele é impresso em folha de arroz e tem todo o trâmite, né? E isso é pago, né? A gente paga a taxa para produzir, né? Tudo isso aí a gente paga. Eu acho que na época era R$ 70, sabe? Era 70 ou 50, não me lembro. E esse pessoal, eles juntaram latinha recicláveis, sabe? Durante, assim, alguns meses, até conseguir o dinheiro para pagar o, o pergaminho e também para mandar fazer o oratório. Aliás, eu acho que quem fez o oratório foi o marido. Ele pegou umas tábuas lá e ele mesmo foi comprando, né, as dobradiças, os pregos e foi colocando, sabe? Aí você fala assim, nossa, mas vocês não poderiam dar o Gohonzo? Não tinha lá para pessoa carente? Tinha, gente. Tem para pessoa carente, sabe? Em todo lugar. Isso existe para toda organização tem a parte carente e tem a parte que as pessoas podem pagar, contribuir. Assim como na ayahuasca, né? Pelo menos às vezes que eu fui consagrar, tinha lá o valor
solidário, o valor médio e o valor cheio, que eu esqueci o nome que eles davam. Então você escolhia qual que você ia pagar, entendeu? E assim, eu mesmo apertada, eu sempre pagava o valor cheio. Por essa questão de eu ficar na dúvida até quanto eu tô apertada, o que, que eu posso considerar, né? Eu falei isso no outro vídeo. Então, sobre pagar a onda é o trabalho do professor. Mas pague se você sentir no coração um incômodo de fazer a onda gratuita. Se para você tá ok, entendeu? Isso é com o tempo. Isso é um entendimento que transcende tudo que a gente lê. Vem de dentro, tá? Outra coisa, eu usei alguns programas de computador gratuitos e teve um ou outro que eu pirateei. Eu peguei a cópia pirata, sabe? Isso também nunca me deixou à vontade. Justamente por isso, tem pessoas que trabalham, sabe? O que a gente pirateia não vem do céu. Alguém trabalhou para fazer aquilo. E não é justo a gente usufruir de graça, porque a gente também quer ser pago pelo nosso trabalho. A gente quer ser elogiado de uma forma real, genuína. A gente não quer ser elogiado porque a pessoa que nos elogia quer alguma coisa da gente, sabe? Um amigo que quer que a gente vá em algum lugar com ele e fica a semana toda, né, nos rodeando, nos elogiando, fazendo alguma coisinha pra gente, já com as segundas intenções pra gente viajar com um amigo ou ir numa festa com um amigo que a gente não tá afim de ir, sabe? Então, o servir vem muito disso aí também. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu falei sobre. Eu estava apertada, eu pedi a onda gratuita, me arrependi, cancelei, pedi a onda paga e isso me trouxe prosperidade. Não siga esse exemplo. Agora, o que eu acho importante é você orar, meditar, entoar o mantra, até você entender a energia por trás disso, tá? Então, quando você for pedir desculpa a alguém, não peça porque você acha que está errado, porque as pessoas viraram a cara para você. Não faça isso. Faça uma oração, faça um mantra, o tempo que for necessário, até você sentir no seu coração que você quer pedir desculpa para a pessoa. Porque quando você faz isso, a pessoa sente que você está arrependido, que você está sentido pelo, pelas coisas que você fez ou falou. Então, sempre, o primeiro passo que eu aprendi com a filosofia budista e que eu observei na vida, eu validei, né? Eu já falei isso muito com vocês. Toda vez que a gente lê alguma coisa que é interessante ou a gente escuta alguma coisa que é interessante, a gente tem que validar na nossa vida diária. O budismo, a gente vive na vida diária. E isso é para qualquer filosofia cristã, qualquer espírita, qualquer filosofia. Sempre que você ouvir alguma coisa, aprender alguma coisa, internalize, medite sobre isso e valide na sua vida, tá? É isso que eu queria falar, eu espero que seja útil para vocês, tá bom? Deixa seus comentários, curtam, é importante para quem faz vídeos, né? Não é fácil, então deixa aí os comentários pra gente, se vocês já tiveram alguma experiência assim, o que vocês acharam disso que eu falei para vocês, já pensaram nisso, como funciona isso para vocês, tá bom? Obrigada.